Olá, turma, tudo bem, né? Vocês deram uma lida nas páginas que eu marquei para vocês lerem, no texto que eu enviei, né? O assunto, nós vamos dar continuidade às nossas aulas, né? O assunto nosso agora é a reforma religiosa, né? A reforma religiosa. Então nós vamos ver o que foi que ocorreu no tocante à religião, né? A palavra reforma, o que vocês entendem por reforma? Reformar. Reformar é tentar fazer um conserto, não é? Vou reformar a casa, vou reformar uma parede, não é assim? Vou reformar o móvel. É dar outra forma, não é assim? Melhorar. Pois bem, então nós vamos estudar, recapitular um pouco neste vídeo, aula, sobre o que ocorreu na religião na Europa Ocidental, né? Então, a reforma religiosa foi um movimento de rompimento de alguns intelectuais, de alguns reis, certo? De alguns padres com a própria instituição dominante na época, que era a Igreja Católica, né? A Igreja Católica. Então, esse movimento iniciou-se na Alemanha com um padre. O próprio padre discordou de algumas práticas e ensinamentos da Igreja Católica, certo? E levou a ele discordar, ok? E também a Europa, o que estava acontecendo na Europa naquele momento também levou também contribuiu para ainda mais para esse rompimento de reis, nobres, burguesia e religiosos também com a instituição dominante da época, que era a Igreja Católica. Então, primeiro, descontentamento da burguesia. A burguesia era a classe que lucrava muito com o comércio, né, com lucro. Tinha uma parte da burguesia que era composta por banqueiro que emprestava dinheiro, né, que lucrava. E a igreja condenava o lucro alto e a usura, que era a prática do dinheiro a juro. Certo? Então a burguesia estava descontente. Também reis e nobres estavam insatisfeitos com o apoderamento da igreja das terras, o domínio da Igreja Católica com as terras. A Igreja Católica tinha muitas terras, as pessoas doavam muitas terras, e com a formação dos estados nacionais, o surgimento dos países que a gente tem hoje, os reis queriam ficar com as terras, né? Ou seja, se apoderar, tomar as terras para os países. E a Igreja Católica, na época, tinha quase 75% de todas as terras, era dela, certo? Então, reis e nobres queriam ficar com as terras, certo? Também a corrupção moral do clero, dos membros do clero, estavam se comportando de maneira errada, de acordo com a Bíblia, né? Então, muita gente via isso, ou seja, vendendo relíquias sagradas, vendendo pedaços de pau, de madeira, dizendo que era da cruz que Jesus Cristo foi crucificado, pelo de animal, dizendo que era o pelo do jumentinho que Jesus andou, ossos, certo? Vendendo também objetos dos santos, que a própria igreja dizia que eram, né? E aí a preço altos, né? Esse comércio, a igreja pelo lado criticava, condenava o comércio, mas por outro praticava esse mesmo comércio. E também a venda da indulgência. A igreja vendia o perdão dos pecados. Isso foi a causa principal, o absurdo que levou ao membro da igreja a romper, a venda da indulgência. O que era a indulgência? Era o perdão dos pecados. Certa pessoa, quando morria, a igreja dizia que ficava entre um espaço entre o purgatório e o inferno. E nesse determinado espaço, a pessoa tinha a oportunidade de comprar sua salvação. E aí os parentes pagavam pelaquela pessoa que tinha morrido
altas somas de ouro, de dinheiro, certo? Para a pessoa sair desse lugar e ir para o céu. Era um absurdo, né? Então, Martinho Lutero era um padre da própria igreja católica. E aí ele viu esse absurdo da venda da indulgência e aí pregou na porta da igreja dele um documento chamado 95 Teses, que afirmava, tinha vários escritos afirmando como a igreja deveria se comportar. E o pensamento dele. Esses documentos ficou conhecido como 95 Teses, que ele pregou na porta da igreja, que ele era padre da sua paróquia. E aí ele foi chamado pelas autoridades da igreja para prestar conta, né? Foi punido, ia ser julgado. Possivelmente ele ia ser morto, ia ser queimado vivo, como muitos foram. Mas se ele foi protegido pelo nobre da Saxônia, Frederico, pegou ele e levou para o castelo dele, ele ficou lá. E aí lá, vários meses, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, que antes a Bíblia era só em latim. E ninguém sabia ler, porque boa parte da população europeia era analfabeta. Então a Bíblia, só quem lia, só quem interpretava eram os membros da igreja, de padre a papa. Certo? E Lutero traduziu. E entre suas ideias, ele dizia que só havia duas coisas para a pessoa se salvar. Era fé, você ter a fé, e interpretar a Bíblia de acordo com seu livre pensamento. E a igreja não aceitava isso, certo? Então Lutero, ele revolucionou, abriu espaço para as pessoas abrirem a mente e ler a Bíblia, interpretar. Certo? Também ele condenava a idolatria, ou seja, a adoração dos santos, as imagens. Né? Daí a gente vê que nas igrejas evangélicas de hoje, que são descendentes desse movimento reformista, não existem nelas altar com imagens, né? Imagem dos santos. É só a leitura da Bíblia e os cantos, né? Na igreja católica ainda tem altares com os santos, né? E aí Lutero fez isso, se rompeu, saiu da igreja, foi excomungado, expulso da igreja, mas ele passou a celebrar seus cultos em casa, casou, teve filhos, né, e fazia seu culto em casa. E aí Lutero, as ideias de Lutero passou para outro país, França. E lá na França teve outro homem, com o nome de João Calvino, que reformou também, rompeu com Roma, com o Papa, e fundou uma igreja chamada calvinista. E aí Calvino, ele tinha uma ideia, a tese dele dizia que era a tese da predestinação, ou seja, alguns seriam escolhidos por Deus para a salvação. E alguns prosperavam, alguns enriqueciam, alguns tinham progresso. E esse progresso era acompanhado da sua salvação. Ele chamava isso de predestinação, ou seja, alguns eram escolhidos para se salvar e para prosperar. E isso foi muito bem visto pela burguesia, certo? Lutero foi visto pela nobreza, Calvino foi seguido pela burguesia. E não parou. Na Inglaterra, teve Henrique VIII, o rei Henrique VIII, rompeu também com Roma. Motivo foi porque ele queria que o Papa anulasse o casamento dele. Ele já tinha casado 6 vezes, mas as esposas não davam filho homem, só mulheres. E aí ele queria que o Papa anulasse o casamento dele. O Papa não anulando, porque o Papa era tio da esposa dele, ele queria se divorciar de Catarina de Aragão, que era sobrinha do Papa, e se casar com Ana de Bolena. O Papa não deu. O que ele fez? Reuniu todo o parlamento e a nobreza e rompeu com Roma. Criou uma lei chamada de Ato de Supremacia, e a partir daí ele era o chefe da igreja na Inglaterra, que ficou conhecido como Igreja Anglicana. Então, alunos e alunas, nós vimos aí 3 reformadores em 3 países. Lutero na Alemanha, apoiado pela nobreza. João Calvino na França, depois ele fugiu para a Suíça e fundou a igreja calvinista. E Henrique VIII na Inglaterra, que rompeu com o Papa e fundou também a igreja anglicana.
Então, 3 homens, 3 reformadores em 3 países, né? E a Igreja Católica não ficou só olhando isso, sem fazer nada? Não. A Igreja Católica também se mobilizou e tentou a se reformar, mas já era tarde demais, certo? Ela criou os seminários, a partir daí os padres têm um estudo, um preparo melhor, né? Criou também uma ordem religiosa chamada de Companhia de Jesus, que eram os padres que se adequava a uma disciplina militar para catequizar as pessoas. Inclusive, muitos vieram para a América, para o Brasil, né? José de Anchieta, certo? E outros mais vieram para o Brasil catequizar os nativos e difundir, ganhar mais adeptos para a religião católica, que tinha perdido na Europa para as religiões protestantes, para os seguidores de Lutero, João Calvino e Henrique VIII. E aí a Igreja Católica também fez voltar um instrumento de punição, que era o Tribunal da Inquisição, que era um tribunal que havia sido criado na Idade Média, mas estava em fora de atividade, e aí ela reafirmou esse tribunal para, a partir daí, vir com maior força, punir as pessoas que fizessem o que Lutero fez, o que Calvino fez, o que Henrique VIII fez. Ou seja, essas pessoas que se revoltaram, que se rebelaram, que protestaram contra, digamos, os abusos da Igreja Católica, certo? E os ensinamentos que eles diziam contrário à Bíblia, na época. Então a Igreja Católica, ela criou uma série de instrumentos que ficou conhecido como Contra-Reforma. Mas já era tarde demais, como eu falei. O protestantismo já tinha tomado de conta de toda a Europa. E a Igreja Católica, que era chamada de Casa de Deus, que era só uma, passou a ter várias casas de Deus. E que hoje nós temos no mundo, no Brasil, né? E aqui em Marcelino Vieira, várias igrejas evangélicas. Nós não temos várias igrejas evangélicas. Pois pronto, essas igrejas são correntes das igrejas que foram iniciadas no movimento fundado por Martinho Lutero na Alemanha e que levou à divisão da cristandade ocidental. É isso aí, o que a gente viu foi a reforma religiosa e o surgimento de várias religiões e a reforma da Igreja Católica. Então, eu vou encaminhar uma atividade para vocês responderem e espero que vocês assistam a esse vídeo várias vezes e tirem suas conclusões e façam a atividade. Mas não deixem de assistir, que é muito bom, sobre o assunto que a gente viu. A reforma religiosa e o surgimento das religiões protestantes e a contra-reforma católica. Valeu, tchau, boas aulas, bons estudos. Fique com Deus. E fique em casa também. Tchau.